Muito bem-vindos a mais um Vivendo Bem, entrando aí na sua tarde, invadindo a sua casa logo depois do almoço, coisa boa, né? Falar de saúde. Gente, sábado incrível para vocês, fiquem acompanhando o nosso programa e para quem vai sair de casa pode acompanhar também pelo nosso site, tá? Acesse aí o site da TV Nova Nordeste, que é o tvnova.tv.br. Acesse também o nosso Instagram, @tvnovanordeste. Assiste pelo nosso aplicativo N2, baixa aí no seu celular e acompanha também pelo Facebook, facebook.com/TV Nova Nordeste. Beijo para todo mundo que está assistindo aí na live do Facebook. Estou aqui hoje com os meus convidados, estou com a doutora e nutricionista Israeli Tafnis. Bem-vinda. Obrigada, Dani. Boa tarde a todos. E estou também com um especialista em nutrologia, Dr. Rafael Coelho. Olá, Dani. Bem-vindo. Olá, pessoas de casa. É um prazer estar aqui com você. Coisa boa. A gente vai falar um pouquinho sobre diabetes e também sobre alimentos funcionais, que são alimentos que previnem doenças crônicas, alimentos mágicos, né, doutora? Sim, né, tem a RDC 18 da Anvisa e fala que os alimentos funcionais, ele é aquele que, além de nutrir, tem a função básica, ele vai auxiliar na prevenção e também no tratamento de algumas doenças, como doenças coronarianas, diabetes, hipertensão. Então, vai auxiliar no tratamento. Tem que também ter o médico associado. Pronto, a gente vai começar um pouquinho falando sobre o diabetes, que é uma doença que, infelizmente, vem crescendo em números de estatísticas, né, doutor? É verdade, Dani. As doenças metabólicas, de uma maneira geral, vêm crescendo muito a cada dia que se passa, né? A obesidade, o diabetes tipo 2, hipertensão e até vários tipos de cânceres. E tudo isso está relacionado muito bem aos hábitos que a gente pratica no nosso dia a dia, né? Desde a alimentação, se você está fazendo a atividade física ou você está sedentário, dentre outros hábitos. Para as pessoas entenderem melhor, né, que estão assistindo em casa, tem muita gente que confunde. Vamos falar dos tipos de diabetes? Sim. É importante definir os tipos de diabetes. Existem vários tipos de diabetes, porém, quando a gente vai falar mesmo em relação à alimentação especificamente e metabolismo especificamente, nós definimos dois tipos, que é o diabetes tipo 1 e tipo 2. Mas existem realmente outros tipos, como a diabetes gestacional, diabetes insípidos, que já é outro diabetes específico de um hormônio, uma deficiência, um hormônio hipofisário, que não vem ao caso nesse programa. Mas vamos falar mais hoje sobre diabetes tipo 1 e tipo 2. O que acontece, doutor? Qual a diferença entre os dois, primeiramente? Bom, a diabetes tipo 1 é uma diabetes que a gente considera que é considerada autoimune. Nosso corpo produz anticorpos que destroem algumas células que estão específicas do pâncreas, que produzem o hormônio insulina. É uma diabetes que você adquire desde a infância, em geral, tá? Você é criancinha e já começa com o quadro do diabetes. A diabetes tipo 2 não. A diabetes tipo 2 é uma diabetes adquirida, secundária aos hábitos que você pratica. Se você transgride muito a dieta, os alimentos industrializados, não pratica atividade física, então você vai, ao longo do tempo, adquirindo esse tipo de doença. Que é o que a gente vai falar mais pra frente sobre isso, né? Sobre essas atitudes que você toma durante sua vida que vão somar para que lá na frente você tenha a ter a diabetes. Vamos falar dos sintomas? Como é que funciona? Como é que a pessoa descobre no corpo dela? Exato. Em geral, a gente tem sintomas específicos do diabetes e também tem medição através de exames laboratoriais que vão confirmar isso. Mas, em geral, os sintomas são poliúria, polidipsia. Eu vou dizer o que significa cada um, tá? Poliúria é quando você urina muito. Então, você percebe que está urinando mais do que o normal. Polidipsia é quando você tem muita sede. Já que está urinando muito, você vai ter, em contrapartida, muita sede. Então, você vai sentir, ao mesmo tempo, muita sede. Perda de peso, você vai perder também peso, mesmo bebendo tanta água. E polifagia, e você vai querer comer muito, né? Vai ter muita fome exagerada e perdendo peso. Comendo muito, bebendo muita água, urinando muito e perdendo peso. São os 4 P's que a gente chama, né? Perda de peso, poliúria, polifagia, polidipsia. Aí você vai ter que diagnosticar também, confirmar isso através de exames laboratoriais, a glicemia de jejum, hemoglobina glicada, são exames fundamentais para isso. Para descobrir, para concretizar que realmente... Isso aí é a parte do médico, ele vai pedir esses exames e, através desses sintomas, sinais que esse paciente vai ter, vai buscar o médico e ele vai, então, diagnosticar a partir desses exames, tá? Confirmando mais de uma vez, tem que se repetir. Agora, vocês que estão sempre em contato com os pacientes, com as pessoas que vocês atendem, a quem vocês remetem, né? Assim, qual o principal motivo para que isso esteja cada vez mais aumentando? Acha que realmente a alimentação do brasileiro, ela não está muito legal? Vamos deixar a nutricionista falar também um pouco. Com certeza, a alimentação hoje é prescindível. Então, devido à má alimentação, hoje o consumo de industrializados é mais de 400%.
Então, até o feijão com arroz quase ninguém come. Então, fica complicado e isso piora o quadro do paciente. Então, é importante uma alimentação mais saudável, mais regulada. Também a questão de incluir fibras, que a gente vai falar sobre os alimentos funcionais, isso é muito importante. Tem a casca também, a farinha da casca do maracujá, que é riquíssima em pectina e auxilia tanto na prevenção como no tratamento do diabetes. Então, é importante. De fato, a alimentação, associada a outros fatores, mas a alimentação nossa, do mundo inteiro, na verdade, ela vem cada vez mais sendo enriquecida de carboidratos refinados e gordura saturada em excesso. Essa combinação dos dois, carboidrato refinado e a gordura saturada, faz com que nossas células tenham um processo de inflamação dos receptores do hormônio específico do diabetes, que é a insulina. Então, essa insulina fica resistente, ela não consegue atuar muito bem nessas células devido a essa presença desses dois componentes, desses macronutrientes em excesso na dieta, e aí essa insulina não consegue atuar bem, colocando o açúcar dentro da célula. E aí você vai se repetindo isso cronicamente, isso vai se acumulando, então você vai um dia adquirir a doença. E é aquela velha questão que o Dr. Rafael preza muito, sempre dá palestras falando, que são os pilares para uma vida saudável que a gente tem que seguir, né? É verdade, né? São 4 pilares. A gente vai ter que praticar atividade física, isso bem orientado com o objetivo do paciente. A atividade física é um dos pilares. A alimentação saudável, equilibrada, que fica a cargo do nutricionista. Nada melhor competente, ninguém mais competente do que ele para isso. A alimentação, a atividade física, o intestino regular, porque na verdade é um segredo, mas não é tão um segredo hoje em dia, mas foi por muito tempo um segredo. Essas doenças metabólicas nascem no intestino, na desbiose intestinal. E o sono de qualidade. O sono é nada mais, nada menos que uma forma de você recuperar neurotransmissores que são produzidos, inclusive, no intestino e recuperar a musculatura, a saúde de uma maneira geral. Esses 4 pilares são fundamentais. Olha aí, gente, é tão importante essa questão do intestino. É uma coisa que a gente tem que realmente ler, se preocupar e se aprofundar, porque não é todo mundo que funciona direitinho ali todo dia. Isso é muito importante, inclusive, ao perguntar na consulta, os pacientes acham estranho, porque perguntar das fezes não é algo comum. Então, e é muito importante, e não é só o ato de ir ao banheiro, como é que está o formato dessas fezes. Então, é importante, muitas vezes não está no formato normal, que é na escala de Bristol que a gente utiliza, para verificar se realmente está dentro do normal, que o normal é um formato feito uma banana marrom. Já tem uns formatos mais pastoso ou diarreico, ou formato mais constipado, que é mais preso ou feito bolinhas. Então, Exato. Tem que avaliar isso. E até a cor também das fezes é muito importante. Se fezes mais escuras, você está vendo que aquela pessoa tem indícios que ela está digerindo mal as proteínas, e aí essas cores são também importantes, além da característica, a formação das fezes também. Olha aí, que bacana. Eu li um outro dia uma notícia que dizia que nas crianças está aumentando muito o caso de prisão de ventre. Então, daí você tira que a alimentação infantil também está bastante prejudicada. De fato. É tão prejudicada que nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem só o aumento de diabetes nas crianças, mas você tem 40% de crianças obesas. Então, a alimentação está ligada realmente sempre ao intestino e essa desbiose intestinal, que é a desregulação da flora bacteriana, vai gerar esse tipo de doenças metabólicas. Inclusive, até como câncer, né, doutora? Está aumentando, é isso que eu ia falar, aumentando muito o número de cânceres por conta do intestino. Então, tem que dar realmente atenção aos alimentos, os pré-bióticos são os alimentos para as bactérias benéficas, os probióticos também é muito importante. Então, a gente tem como auxiliar isso tudo pela alimentação. Então, a alimentação tem como aumentar o número de bactérias benéficas para a saúde desse indivíduo. Quer falar, doutor? É isso mesmo. Vamos explicar para o pessoal que está em casa sobre pré-diabetes. Estou em casa, recebi o diagnóstico, estou pré-diabética. O que acontece com a minha vida? O que é que eu tenho que me preocupar? Bom, pré-diabetes é uma situação clínica que ainda não caracteriza o diabetes, a doença como um todo, mas é uma situação que você pode reverter o quadro, impedir que o paciente chegue então naquela doença, que é uma doença que não vai ter cura, não vai ter cura. Vai ter controle, mas não vai ter cura. O pré-diabetes, na clínica, a gente diagnostica entre 100 e 120, abaixo de 126. Isso na glicemia, isso é um exame laboratorial que se faz. Mas é uma situação que, com a dieta específica, introduzindo novos hábitos na atividade física, exercícios, o paciente pode sim regredir isso aí. Pode não chegar até não é para ficar com medo, assim, ai meu Deus,
já estou com diabetes. Não, está quase lá, tem que se cuidar, readaptar, não é isso? Exato. Ele, na verdade, tem que ter medo, porque se ele não mudar os hábitos, ele Tá vai... bem perto, né, Está doutor? bem perto, sim, de ficar diabético. E não tem essa coisa, um tempo definido que ele vai ficar, pois somos indivíduos diferentes, cada um tem um organismo, isso é uma individualidade genética. Você pode, de um dia para o outro, ficar diabético, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, isso não existe, assim, não tem um tempo definido. O importante, exato, é silencioso, como a nossa nutricionista falou, e você tem que realmente mudar os hábitos. Isso é que vai ser fundamental. Até a questão da pré-diabetes, a resistência à insulina, como ele havia falado, os receptores eles ficam alterados. Então, com a alimentação adequada e com o exercício físico, vai voltar a funcionar normalmente. Exato. E dentro do exercício físico, os estudos trazem que a musculação é muito importante em relação a melhorar essa sensibilidade à insulina. Resistência à insulina é aquela situação que ela também falou agora, que o seu hormônio insulina não consegue atuar direito na célula, fazendo o papel dela, que é guardar açúcar dentro da célula para energia. Quando você faz musculação, os estudos mostram que você aumenta uns receptores específicos para a glicose dentro da célula, que se chama GLUT4, e aí você faz com que melhore a sensibilidade à captação à glicose na sua célula. Olha, fica a dica, então, para você que está em casa, que a musculação, ela tem realmente trago muitos benefícios. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, o papo está maravilhoso, então não sai daí que na volta a gente vai saber muito mais sobre diabetes e alimentos funcionais.